Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista às 5 da tarde. Você também lê as minhas colunas no site do Antagonista diariamente e sem paywall. E, aliás, quero agradecer demais a vocês, nunca eu agradeço o suficiente, né? Pela audiência nas colunas e pelo crescimento da nossa família Narrativas Antagonista. Muito obrigada pela generosidade de você que sempre que está por aqui interage, curte, compartilha, faz um comentário. Quanto mais movimenta o Narrativas Antagonista, a mais pessoas ele chega por meio do algoritmo. Fato do dia: acabou a condenação dos assassinos de Marielle Franco. Vou trazer aqui para vocês trechos desse julgamento, que é um julgamento histórico, e a gente vai falar desse caso com a seriedade e a ponderação que ele exige e com o nosso exercício diário para aumentar o nosso espírito crítico. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá. Fato do dia: acabou a condenação dos assassinos de Marielle Franco. E se tem uma coisa que a gente gosta é ver bandido preso, não é verdade? Então vamos lá, que esse aqui dá muito prazer da gente ver. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz foram condenados à prisão nesta quinta-feira, tá aí a matéria do Antagonista, pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O atirador Lessa recebeu a condenação de 78 anos e 9 meses. E o cúmplice Elcio Queiroz, de 59 anos e 8 meses. Além disso, eles terão de pagar R$706 mil por dano moral à família das vítimas. Nos depoimentos, o que é que foi a causa do crime? A causa do crime, aparentemente, é que eles queriam matar o Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo já tinha feito uma CPI das milícias. Só que ele andava com segurança por todo lado, porque tinha muita ameaça contra ele. E a Marielle Franco era muito próxima dele. Então essa é a versão dos assassinos confessos que foram condenados. O Ministério Público vai recorrer. Vai. O Ministério Público quer, no conselho de sentença, que a sentença seja revista para chegar a 84 anos de cadeia cada um. Vamos ver aqui o momento da leitura da sentença. Os familiares de Marielle Franco. Justiça aos policiais militares. Renovo o agradecimento aos jurados. Encerro a sessão de julgamento e quebro a incomunicabilidade. Tenham todos uma boa noite. Calma, pai. Pelo amor de Deus, pai. Você, é isso. Nós passamos mal. Nós é um choro sincero, choro pela justiça ser fundada da sua mãe. Eu vou passar mal, não. Deus, eu não podia ficar sem chorar. Não tinha como. Porque a justiça não foi feita para todos. Não tivemos essa justiça. Mas outras famílias não tiveram. E nós tivemos. Pela sua luta, pela sua garra, pela sua inspiração. Eu não sei se todo mundo se lembra que há uma sobrevivente deste crime.
Tinha uma outra pessoa que trabalhava no gabinete da Marielle dentro do carro no momento, com ela e com o motorista Anderson. E é um depoimento, assim, gente, de arrepiar. Vou trazer aqui o depoimento da única sobrevivente desse assassinato, Fernanda Chaves. No momento da rajada, eu percebi que era uma rajada na minha direção, na direção do carro que a gente estava. Eu, num reflexo imediato, eu me encolhi, me abaixei, eu estava atrás do Anderson e do lado da Marielle. O carro do Anderson era um carro pequeno, a Marielle é uma mulher grande, né? Ela estava do meu lado, então a gente estava muito próximo, olhando o celular, as fotos. E aí, num ato de reflexo, eu me enrolei e me enfiei atrás do banco do Anderson. Mas nesse momento os tiros já tinham atravessado a janela. Eu pude perceber que o carro continuava em movimento. O Anderson esboçou, a Marielle não disse absolutamente nada. Em segundos antes, ela teria feito um comentário no sentido de nossa, eita, uma coisa assim, mas eu acho que ela se referia ao que a gente estava olhando, as fotos que a gente via. Houve a rajada, eu me abaixei, me encolhi atrás do banco, eu percebi que o Anderson esboçou dor, falou ai, mas não foi alto, nem foi um suspiro. Eu percebi que o carro estava andando, eu notei os braços do Anderson soltarem, eu estava atrás do banco dele, abaixada, eu notei o braço dele direito soltar do volante. Marielle estava imóvel, senti o braço dela por cima de mim, o peso do corpo dela em cima de mim. Eu estava sem cinto, por isso que eu consegui me abaixar atrás do banco. Eu percebi que o carro estava em movimento, eu via um pouco de luz entrando pelas janelas que estavam estouradas, e então eu fiz o carro parar. Eu acho que eu segurei o volante, me estiquei para frente, segurei o volante do Anderson, desengatei a marcha, talvez, e parei, e percebi que o carro foi parando, puxei o freio de mão e percebi que o carro tinha parado. Eu segui abaixada, apesar disso, estava abaixada e fazendo isso tudo, me esticando pelo meio, né, entre o banco do Anderson e do carona. Eu tentei abrir a minha porta da esquerda, percebi que ela estava presa, então eu voltei, desliguei a chave do carro, desliguei o carro e ouvi o barulho das travas levantando. Eu tinha uma sensação de que eu tinha passado por um confronto, até porque isso tinha acontecido ali uns dias antes, coisa de 15 dias, no carnaval, um pouco antes do carnaval, havia tido ali um confronto de policiais e bandidos na entrada do Estácio. Então, obviamente, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Essa moça, talvez você nunca tenha ouvido falar em nenhum lugar, a Agatha Arnaus. Quem é a Agatha Arnaus? É a mulher do motorista Anderson, que foi assassinado. E fala sobre a dor dela e do filhinho, que está crescendo sem pai. E a primeira coisa que o Arthur falou foi papai. E uma criança que sempre esteve com os dois, a todo tempo. Da barriga à saída do hospital e em tudo que ele precisou fazer. Daqui a pouco não ter o pai, e aí, por não ter o pai, a mãe também está saindo a todo tempo para resolver, para ir à delegacia, para ir a caminhadas, para voltar a trabalhar. Eu não tinha nada do Arthur ainda de laudos, eu trabalhava período integral, e ainda tinha que levar ele para fazer tudo. E isso também me deixou cansada, isso me deixou exausta, me deixava, às vezes, sem paciência com ele, porque eu não tinha mais com quem dividir. Não é o fardo, mas a vida. Eu não tinha quem pudesse ficar com o Arthur um pouco. Eu não tinha pessoa que brincava
com o Arthur, eu não estava no momento de querer brincar. Eu tive meu momento também de ficar chorando, e o Arthur perto de mim só. Ele perdeu o convívio com os familiares do Anderson, nós não nos falamos tanto. Então ele perdeu esse elo, ele perdeu a pessoa que dizia que tudo ia dar certo, a pessoa que queria ser pai. Era ele, sabe? Partiu dele querer ter o Arthur. E era a pessoa que dizia que já estava orgulhoso do filho. Eu tive uns momentos de olhar para o Arthur e ainda estar muito preocupada com essa questão de vamos investigar a síndromes, e o Anderson olhava e falava, não, mas vai dar tudo certo, tá tudo bem, ele não tem nada, para de falar isso. Era a pessoa que dizia que tudo ia dar certo. O Arthur, eu não sei se ele tem, por ele não falar, eu não sei se ele tem toda a compreensão do que aconteceu. Mas eu tenho momentos em que ele via vídeos e falava, papai, de uma vez no irmão do Anderson passar a mão na barba, porque ele brincava assim com o Anderson, de fazer... O Anderson brincava, né, de passar a mão dele, ele sentia cosquinha. Ele estava vivendo com uma mãe que estava destruída. Ele perdeu tudo, tudo, e toda a possibilidade os dias dos pais, os natais, qualquer coisa. Ele não andava, ele não falava, ele era um bebê de colo. Ele tem um atraso no desenvolvimento de modo geral, e eles ficaram todo o tempo, a maior parte do tempo, em hospital, e a gente levando o Arthur para médico. Foi isso. Ele não teve a oportunidade de estar com o Arthur num outro lugar, num outro contexto, sabe? Num momento de pai e filho mais tranquilo. Outro depoimento emocionante é da senhora Marinete da Silva, que é a mãe da vereadora Marielle Franco. E é um depoimento muito bonito, porque esse crime se fala dele muito no âmbito político, que é uma vereadora e que é a milícia, mas aqui você tem uma outra dimensão desse crime, que é a da mãe. Para a mãe, o filho é o filho. Não tem filho importante e menos importante, é filho. E eu acho que é muito bom a gente trazer essa coisa à tona num momento em que a gente tem um país tão violento. Olha, a falta que a minha filha faz é imensurável. A gente vem de uma família pequena. Eu tive a minha filha, a Marielle teve a filha dela, e a Anne tem as duas filhas dela. Então, vem uma família de mulheres. Então, falar o quanto a minha filha faz falta, o que fez falta nesses 6 anos e 7 meses, não tem como definir. Não tem como definir a minha dor, não tem como definir o que eu passei esses anos. Passei por um câncer, tive 4 cirurgias, e estou aqui hoje para dizer o quanto isso é importante dentro da minha vida e da minha família, dizer que a Marielle fez falta como mãe, porque teve a Luiara muito cedo. Uma mulher que teve essa superação depois de criar aquela filha, voltar para minha casa, era com 3 anos e pouco. Então, a falta que a Marielle faz, desde a parte financeira, que sempre nos ajudou, a parte física, que é o mais doloroso para a gente. É conviver com a falta de uma filha que podia hoje estar aqui. Entendeu? Uma mulher que se dedicava totalmente ao que a gente vive. Entendeu? Uma mulher que traz um recorte de uma família católica que prima pela educação, que primava pelo bem-estar da família inteira, que ajudou a criar uma irmã, porque tem 5 anos de diferença entre ela e a Anne. Então, essa falta que a gente sente. Dizer o quanto isso foi doloroso e está sendo até hoje conviver com esse vazio. É um vazio. E ninguém pode, a não ser que alguém tenha passado pela mesma dor que eu. Então, a falta que uma filha faz, era a minha primogênita, a minha primeira filha. Era uma filha que eu me dediquei a vida inteira para criar, com muito sacrifício. Como não é diferente das mães que sofreram e sofrem até hoje por a falta de seus filhos. Então, é isso que a gente traz, o que eu trago dentro do meu coração. Aquilo ali foi uma dor, foi como a cada dia que eu penso na minha filha, é como se transpassaram cada vez no meu coração de dizer que tiraram um pedaço de mim. Um pedaço foi tirado. Então, é isso que eu trago, entendeu?
cada vez mais, que dói muito. Imagina que dói para a Ana, dói para a Luiara. Você perdeu uma mãe, como a Luiara perdeu. A gente não imaginava, nunca se passou em nossa mente, né, o que aconteceu com a minha filha. Então, é uma dor, é uma falta, entendeu? É um vazio, entendeu? É um coração que tem um pedaço, entendeu? Que foi arrancado injustamente, covardemente, naquela noite de 14 de março de 2018. E aqui o depoimento, né, de um dos assassinos, o ex-PM Elcio Queiroz, a naturalidade, ele contando ali o momento em que eles iam decidir ir de carro atrás da Marielle Franco para cometer o assassinato. Então, a rua estava vazia, estava tendo um evento. Ele falou, acho que acabou o evento. Mas, como estava uma pessoa em pé ali, pode ser que seja o motorista dela, pode não ser. Ele também não tinha certeza que era. Ele ficou no visual. Passa-se um tempo, a gente fica dentro do carro, o carro começa a abafar, porque o carro estava desligado, nós respirando ali dentro, começa a abafar. Ao lado desse sobrado, que é a Casa das Pretas, que depois eu fiquei sabendo que era a Casa das Pretas, estava tendo tipo um tráfico de drogas ali, a gente chama de estica, né? Aquele tráfico rapidinho e tal. A gente ficou preocupado, falou assim, eu fiquei preocupado, eu falei, cara, a gente está aqui, o vidro está embaçando, vão bater no vidro da gente aqui. Ele falou assim, cara, então faz o seguinte, já que não tem jeito, liga o carro aí, só o ar-condicionado aí, para a gente ficar aqui, vamos ficar bem quietinho aqui, e continua observando. Nesse momento que eu ligo o carro, o Cobalt tem uma situação que quando a gente vira a chave, mesmo com a lanterna desligada, acende o painel. Quando acende o painel, vem aquela luz no meu rosto. Ele me joga uma balaclava e fala assim, bota no painel. Quer dizer, ele tinha trazido para também mais uma balaclava, mais uma touca ninja. Aí eu tampo o painel, tanto que até a perícia fala que possivelmente poderia ser um celular, aquela luz que aparece, mas é a luz do painel que eu tampo rapidamente. Ficamos ali um tempo, sai uma senhora, ele acha que é ela, ele sabia assim, como era a senhora Marielle, eu não sabia como era ela, ele achava que ela, falou assim, acho que é ela, não é ela. Aí ficamos mais um tempo, aí, pô, será que acabou, não acabou o evento? De repente, acaba o evento, porque começa a sair pessoas. Aí eu... Só queria, vamos lá, Sim, senhor. Só duas coisas para a gente não perder o rumo. Eu queria tentar deixar isso o mais linear possível. O senhor, na sua delação, o senhor já está falando que ele saiu, o senhor diz que o Rony, em um momento, diz, vai ser aqui mesmo. É isso que eu ia falar. Queria agora. matar ali em frente à Casa das Pretas, e o senhor diz que não, porque tem câmera no local. O senhor confirma Sim, isso? Confirmo isso, eu ia falar justamente isso agora. Nessa hora que ela sai. Nessa hora que ela sai. O Rony Lessa, que é o outro policial, ele já tinha confessado em 2018 esse crime, tá? E ele agora se diz arrependido. Ô, doutor, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, até pedindo licença aí a Vossa Excelência, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e com absoluta sinceridade e arrependimento, pedir perdão às famílias do Anderson, da Marielle, a minha própria, a dona Fernanda e a toda a sociedade pelos fatídicos atos que nos trazem aqui. Infelizmente, não podemos voltar no tempo. Mas hoje eu tento fazer o possível para tentar amenizar essa angústia de todos, trazendo à tona, assumindo a minha responsabilidade e trazendo à tona todos os personagens envolvidos nessa história, de cabo a rabo. Então, hoje eu tento fazer isso para tirar o peso da minha consciência. Eu sei que eu nunca vou conseguir trazer as pessoas de volta, mas eu tinha que pedir esse perdão a essas pessoas, inclusive a minha família, que sofre da mesma forma. Ninguém quer um pai preso. Nenhuma mulher quer um pai com o marido preso. Então, eu acredito que o Elcio também esteja hiper arrependido. Eu não tenho dúvida disso. Todos nós temos filhos. Como eu disse anteriormente, lá no STF, eu fiquei cego mesmo. Eu fiquei cego, fiquei louco atrás desse. Da minha parte, eram 25 milhões.
nós queremos bater o papo. Porque eu fiquei louco, eu fiquei cego atrás daquilo ali. Eu reconheço. Eu não tenho vergonha hoje de falar isso. Hoje, eu tirei já um peso das minhas costas, confessando o crime. E podendo dar continuidade a isso, para amenizar essa angústia de todos, inclusive da sociedade inteira, dos parentes deles, todos choraram aí hoje. Todo mundo, pô. Então, se eu puder amenizar isso, eu estou fazendo o máximo. E vou continuar fazendo, vou cumprir o meu papel até o final. E tenho certeza absoluta que a justiça vai ser feita. E muito em breve nós vamos ver hoje uma parte. E tenho certeza absoluta que ela também vai ser feita no STF. De ponta a ponta, ninguém vai ficar de fora, não. É da base ao topo dessa pirâmide, sem exceções. Eu agradeço a oportunidade até de poder estar me expressando e poder falar isso para mim é um desabafo. Eu agradeço a oportunidade a todos aí, a Vossa Excelência, poder falar isso. O promotor Eduardo Martins contesta isso. Ele acha que os dois não estão arrependidos de coisa nenhuma do crime. Que os dois estão arrependidos de terem sido pegos, que é outra história bem diferente. E quando a gente vai estudando esse processo, a gente vê a beleza do que é a Marielle, a potência do que é essa mulher. Mas ela não é uma potência, ela não é uma beleza porque ela escolheu a esquerda. Porque se ela escolhesse a direita, ela também seria uma beleza, ela também seria uma potência, porque é uma mulher que acredita. E ela vai ali. Porque esse negócio de esquerda e direita, assim, a grosso modo, tá? Você quer que o Estado tenha mais dinheiro e, por conta disso, né, os serviços fiquem na mão dele para ele fazer uma distribuição e melhorar a vida do povo, e isso, de repente, me faz ser mais de esquerda, ou eu quero ser de direita, o Estado tem que encolher, o Estado tem que fiscalizar as pessoas cumprindo as suas funções. E aí eu tenho mais tempo, né? Como eu vou sobrar meu tempo para fiscalizar, eu consigo fazer com que os serviços sejam melhores. Isso é ser de direita. Ótimo, você está aqui, você está ali, eu tenho minha ideologia, eu tenho a sua, mas independente disso, eu tenho que fazer o certo. E é isso que é ou a Marielle. É isso que é o Anderson. Isso que é a Fernanda. São pessoas que, dentro das escolhas que elas fizeram, elas resolveram fazer o certo. A impressão que eu tinha, e se confirmou durante o meu estudo desse processo, durante a minha interação aqui, que vocês também estão tendo, é que nós temos pessoas que resolvem cumprir os seus papéis sociais. É claro que a Marielle, por ter sido o alvo disso, por alguém ter contratado um grupo de matadores, que são sociopatas, enfim, aqui, então, que vocês viram ontem, no interrogatório dos dois, foi uma farsa. Na verdade, eles não estão com um sentimento de arrependimento, eles estão com uma tristeza de terem sido pegos. E ninguém foi lá bater na DH quando todo mundo queria saber o que aconteceu. Olha só, fui eu, tá? Estou arrependido disso. Fui eu e fiz dessa forma. Fui eu e quem mandou foi isso. Isso só aconteceu quando as provas que existem no processo, através do trabalho árduo do Ministério Público, junto com segmentos da polícia, junto com defensoria e tudo mais, chegou à conclusão absoluta de que os executores eram aqueles, não tinha como eles fugirem disso. Isso vai ser passado detalhe por detalhe, mas vocês já viram isso, e houve a confissão dos dois. Mas por que confessaram? Porque estão arrependidos? Não, porque isso vai beneficiá-los de alguma forma. Então, isso é uma característica do sociopata. Ele não tem emoção em relação aos outros. Ele não tem sentimento. Ele não tem valores. Ele não tem empatia. Bom, na minha opinião, que sejam os senhores, os escolhidos. Para quê? Para que, no final das contas, ninguém fale, eu precisei trazer para o nosso lado pessoas com a mesma ideologia da Marielle. Eu precisei trazer para o nosso lado pessoas simpáticas a alguma causa que ela buscava. Não! Qualquer um que não tenha esse traço de sociopatia que foi mostrado aqui pelos réus, que está escancarado nesse processo, serve para estar onde vocês estão.
E por acaso vocês foram escolhidos. Isso é a democracia, ou como o contexto se desenvolve. E aqui vamos ao momento da leitura da sentença. A juíza Lúcia Glioshi fez um discurso assim, uau. Vamos dar uma olhada. A sentença que será lida agora talvez não traga aquilo que se espera da justiça. Talvez justiça, que tanto se falou aqui, fosse que o dia de hoje jamais tivesse ocorrido. Talvez justiça fosse Marielle Anderson presente, como se justiça tivesse o condão de trazer um morto de volta. Então, dizemos que vítimas do crime de homicídio são aqueles que ficam vivos, precisando sobreviver no esgoto que é o vazio de permanecer vivo sem a vida daquele que foi arrancado do seu cotidiano. A sentença não serve para tranquilizar as vítimas, que são Marinete, mãe de Marielle, Aniele, irmã de Marielle, Mônica, esposa de Marielle, Luiara, filha de Marielle, Ágata, esposa de Anderson, e Arthur, filho de Anderson. O homicídio é um crime traumatizante. Afinca no peito uma dor que sangra todo dia. Uns dias mais, uns dias menos, mas todos os dias. A pessoa que é assassinada deixa uma falta, uma carência, um vácuo que palavra nenhuma descreve. Toda a minha solidariedade do Poder Judiciário às vítimas. A sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Élcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí. Eu digo sempre que nesses 31 anos que eu sirvo ao sistema de justiça, nenhum de nós do povo nunca saberá o que se passou no dia de um crime. Quem não estava na cena do crime, não participou dele, nunca sabe o que aconteceu. Mesmo assim, o Poder Judiciário e hoje os jurados precisam julgar o crime com as provas que o processo apresenta. E trazer as provas para o processo, para os jurados, é árduo. E serve para os vários Rones e vários Élcios que existem por aí, soltos, a seguinte mensagem: a justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Élcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Élcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. E não vamos esquecer que esses são os executores, mas tem os mandantes, que são os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. E que, por causa de ser deputado e de ser conselheiro do não sei onde, eles vão ser julgados no STF. Ainda não foram julgados, mas quem são eles? Quem são eles?
Eu vou trazer aqui para vocês uma pitadinha, porque eu já fiz um Narrativas Antagonista inteiro só sobre esses dois, que é o Narrativas de número 100, Conheça os Assassinos de Marielle Franco, e eu vou trazer uma pitadinha aqui para vocês. Em setembro de 2019, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ofereceu uma denúncia contra várias pessoas por obstrução das investigações do caso Marielle. Quem estava lá? Domingos Brazão. De acordo com Raquel Dodge, houve um desvirtuamento da apuração para que a linha investigativa passasse longe dos reais autores dos assassinatos de Marielle e do motorista dela, Anderson Gomes, em março do ano passado. Foram denunciados o conselheiro afastado do TCE, Domingos Brazão, o delegado da Polícia Federal, Hélio Christian, o PM Rodrigo Ferreira e mais 2 pessoas. De acordo com a Procuradora-Geral, o grupo forjou depoimentos e entregou pistas falsas para a Polícia Civil, o que acabou desvirtuando por mais de um ano a investigação. Antes do assassinato da Marielle, o Domingos Brazão foi preso. Você não lembra disso porque muita gente foi presa na Lava Jato. Ele foi preso pela Operação Lava Jato no ano de 2017. Vamos conferir aqui a postagem do Deltan Dallagnol sobre isso. Quem mandou matar Marielle? Rony Lessa afirmou em delação que Domingos Brazão, conselheiro do TCE do Rio de Janeiro, seria o mandante. Domingos foi preso pela Operação Lava Jato em 2017, mas depois foi solto pela Justiça e reconduzido ao cargo. Marielle foi assassinada em 2018. Que prisão é essa do Domingos Brazão? A Operação Lava Jato chegou a um esquema de exploração ilegal de ouro nos garimpos. E nessa operação que chamava Quinto do Ouro, foram presos 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Domingos Brazão estava entre essas pessoas. Uma semana depois ele foi solto, logo em seguida o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi devolvido a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Este processo da Lava Jato ainda não acabou. Vocês sabiam? Não sabiam porque é muito processo, né, no Brasil para acompanhar. Mas o que é que aconteceu? No ano passado, a defesa do Domingos Brazão entrou com habeas corpus pedindo para que ele não mais fosse acusado nesse processo por associação criminosa, já que esse processo resultou numa delação premiada de um dos ex-conselheiros. Essa delação está valendo, tá, gente? Essa não foi tortura. Uma delação premiada de um dos ex-conselheiros e do filho dele, e eles acusam Domingos Brazão de fazer parte de uma organização criminosa, essa de exploração de ouro ilegal, que foi todo mundo preso em 2017 e solto em seguida. Então, o que a defesa falava? Como a única acusação é a delação premiada, ele queria ser excluído. E o ministro Nunes Marques não permitiu que ele fosse excluído. Esse processo continua lá. O Domingos Brazão ficou muito famoso por causa de uma fake news, numa época que estourou um escândalo envolvendo as ligações de Rony Lessa com Jair Bolsonaro. Rony Lessa e Jair Bolsonaro moram no mesmo condomínio, tinha muita ligação de uma casa para outra. E aí, à época, se disse que é porque o filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan, teria tido um namoro com a filha de Rony Lessa, e por isso que as duas casas ali tinham tanto contato. Naquela época, surge uma foto de que o porteiro, que é quem teria dado várias informações sobre a ligação da família Bolsonaro com outras pessoas, o porteiro do condomínio Vivendas da Barra teria feito campanha para Dilma Rousseff. É muito interessante que, se você pesquisar no YouTube, eu fiz isso, estou trazendo aqui o print da tela, Domingos Brazão, Dilma Rousseff, aparece essa checagem de fatos.
da AFP, que é muito interessante, porque checagem de fatos, ela envelhece mal quando ela é enviesada. Uau, hein, gente? E veja que coincidência, durante esse julgamento, estava tendo uma reunião de governadores do Brasil inteiro com o presidente Lula e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para falar de segurança. E o ministro Ricardo Lewandowski trouxe isto aqui. Que a Polícia Federal enfrentará, apurará as infrações cometidas por organizações criminosas e milícias privadas. As milícias privadas, quanto às organizações criminosas, não há maior novidade, mas com relação às milícias privadas, é preciso que se diga que, em geral, elas são localizadas num determinado estado. Então, é preciso dizer que a Polícia Federal pode, sim, segundo se dispuser em lei, enfrentar as milícias privadas. Isso ocorreu no caso Marielle. Por 5 anos, me desculpe, governador Cláudio Castro, a Polícia do Rio de Janeiro demorou 5 anos para elucidar o crime e não elucidou. A valorosa, combativa Polícia Federal entrou, os 7 homens, deslindou esse lamentável crime. Mas não é crítica, nós estamos colaborando muito proximamente, governador Cláudio Castro, e juntamente agora o Mário Sarrubo foi ao Rio de Janeiro, acorrendo ao seu pedido, nós estamos em pleno diálogo, plena conversação. Então, é preciso que nós incluamos também as milícias privadas. Pois é. O que vocês acharam dessa fala? O que é que vocês acharam da condenação? O que vocês acharam disso tudo? Eu quero muito saber a opinião de vocês, mas vocês já sabem que antes de opinar, antes que eu opine, nós vamos para as narrativas. Tem uma questão que ainda não está resolvida. Quem mandou mandar matar Marielle Franco? Porque a hora em que aparece o bolsonarismo nessa história, a gente já vê essa tentativa de blindar o inelegível, a tentativa de blindar os filhos do inominável. E aí está indo presa gente que a gente nem conhece e nenhum dos presos tem o sobrenome Bolsonaro. Essa é uma história muito mal contada e com toda certeza tem a ver com o seguinte: a polícia é reaça, a polícia é de extrema direita. Se não fosse uma pessoa do PSOL, as investigações teriam sido diferentes, com toda certeza. O preconceito da polícia com a esquerda está aí nesse caso. Mas, pelo menos, saiu alguma condenação, né? Que é melhor que nada. Não tem nada mais delicioso que ver bandido na cadeia. Para nós, é claro, patriotas, que não gostamos dos bandidos. E aí eu quero perguntar pro pessoal do PSOL, vocês não estão com peninha desses aí, não? Agora vocês estão gostando de polícia? Agora a polícia é legal? Vocês não queriam acabar com a polícia? Se não tivesse polícia do jeito que vocês querem, ia fazer o que nesse caso? Vocês iam chamar o Batman? Ia chamar o Batman? E tudo é punitivismo, pena alternativa. Por que não manda esses aí, ó? Manda os dois para fazer uma ikebana, em vez de mandar para cadeia. Eu acho que cadeia é muita pena, é muito injusto. Tem que soltar, tem que dar progressão de regime. É na hora que acontece com a família de um esquerdista que a gente vê como o discurso da esquerda não para em pé. Tentaram de todo jeito incriminar o Bolsonaro. Não conseguiram. Não conseguiram. E a polícia resolveu o crime. Quero ver se eles vão ter a honra de elogiar a polícia nesse caso, ou nem assim. Qual é a minha opinião? Condenação de assassino é algo que a gente sempre comemora. É muito bom que tenham sido condenados. É muito bom que o Conselho de Sentença tenha chegado a penas tão altas. E lembrando que, caso de assassinato, quem decide é o tribunal do júri, um tribunal composto por cidadãos. Eu vi até uma discussão que rolou, não, mas são todos homens, como é que eles vão decidir? Porque a escolha do júri não se faz por lacração, tem toda
uma ciência, vamos dizer assim, uma técnica por trás da escolha dos jurados. As mulheres, havia várias mulheres disponíveis e todas foram dispensadas. Inclusive, a acusação, o Ministério Público contava com esses homens ali. Contou e venceu, ou seja, mais uma derrubada na ideia da lacração de que você tem que equilibrar tudo entre as caixinhas de minoria, senão vai ser injusto. Não é. Você tem que ter a diversidade de pensamento, não a diversidade de caixinhas de minoria. E aqui, a gente está falando de penas de 70 e tantos anos, penas de 50 e tantos anos. A gente fica muito feliz, mas tem aí duas coisas que os governantes estão devendo para nós. A primeira coisa é no âmbito do Judiciário, mas do Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento desses dois, que são os mandantes do crime, que são os irmãos Brazão. Eles têm que ser julgados. Porque a palhaçada com esses dois já ultrapassou todos os limites. Eles já tiveram prisão pedida por esse crime e por outros não sei quantas vezes. Logo que teve o assassinato, tiveram a cara de pau de lá da depoimento, saíram de cara limpa. Eles têm de ter uma pena maior do que a dos que cumpriram as ordens deles. Geralmente, na justiça criminal, isso se mantém. Mas aí vou trazer aqui para vocês caso de mandantes de crimes. Suzane von Richthofen e Flor de Lis. Estão aí, ó. Na rua, estão aí soltas. Mandantes de crime tiveram a pena maior do que o assassino? Sim. A Suzane está aí solta, a Flor de Lis já está na cadeia de namorado novo. E tudo ok, e vida que segue. A forma de cumprimento das penas e o tamanho da pena tem de ser endereçados pelos nossos governantes urgentemente. Qual é o recado que o povo dá num julgamento como o dos assassinos da Marielle? Tem que ficar muito tempo preso. Só que aí como é que é a conta real? A conta real é, o cara pegou 80 anos de cadeia, o máximo é 30. E 1/3 já tem a progressão do não sei o quê. Daqui 10 anos o cara tá na rua. E durante o cumprimento da pena, tem várias coisas que as pessoas não entendem. Por exemplo, a Flor de Lis tem um namorado. As pessoas não entendem. É uma dinâmica que as pessoas não entendem. E, sobretudo, a disparidade do número, que fala, o cara é condenado a 100 anos, dá 10 anos o cara tá na rua de novo. Alguma coisa tem que ser resolvida nesse sentido, porque mesmo quando a justiça é feita, se fica com a sensação de impunidade. É melhor dizer de vez quanto tempo fica preso de verdade. Tem que falar de vez, olha, ele foi condenado a 15 anos. Porque se o cara é condenado a 80 e ele fica 10... a sensação de impunidade é gigantesca. Se ele for condenado a 50 anos e sair em 20, a nossa sensação de impunidade talvez seja maior do que se ele fosse condenado a 15, é uma pena menor. Esse é um ajuste que precisa ser feito, que não vai valer, obviamente, para esses criminosos que foram julgados agora, valeria para crimes que venham por aí. Mas é um acerto de contas que é devido com a população. E tem uma outra coisa que é o seguinte, a situação do crime organizado no Rio de Janeiro. Esse crime é o mais completo deboche. É um deboche com as instituições. Porque é o seguinte, tem lá a milícia brigando com o tráfico e depois se une milícia e tráfico. A gente tem o crime organizado como um poder paralelo, infiltrado também nas instituições. Esse crime nasce daí, nasce de uma CPI que o Marcelo Freixo fez das milícias. Aí ele, ameaçadíssimo de morte, andava blindado de segurança, lotado de segurança, tá mexendo com os negócios de especulação imobiliária das milícias, que agem como se fossem negociantes normais, porque tem tanta impunidade que conseguem fazer especulação imobiliária. Não é verdade? Não é um bem móvel que você passa de um canto para outro. Não, conseguem lidar com imóveis. Ele está atrapalhando, mas ele já está tão ameaçado que ele tem segurança, eles resolvem matar uma pessoa próxima a ele. Essa pessoa próxima era uma pessoa também poderosa, e veja o poder que tinha, não é só uma vereadora. Estava tendo uma intervenção federal, ela era uma das fiscalizadoras da intervenção federal. Nem você sendo o fiscalizador da intervenção federal, o Estado é capaz de garantir a sua vida. Sendo que a gente abre mão de muita coisa para que exista o Estado, o princípio da criação do Estado é o quê? Nos proteger contra a morte violenta. Isso é algo que precisa ser resolvido. É muito triste que desde o assassinato da Marielle para cá, o poder do crime organizado só tenha crescido no Brasil.
E as ações que a gente está vendo, eu não vejo nenhuma que tenha assim, um poder estruturante de fazer isso retroceder. E não há nada mais urgente no Brasil do que diminuir, pelo menos, o conforto da atuação do crime organizado. Bom, pessoal, Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência, a sua companhia. Eu tô de volta na próxima segunda. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Até segunda. Tchau!